Olá, queridos. A razão da gente estar aqui mais uma vez por saber que o pós-Covid, né, alertar curiosidade que algumas pessoas têm, parentes, é um alerta para que a gente saiba lidar melhor com a situação. Não é não é algo que você domina, não é algo que você consegue controlar, não é? Tenho visto alguns documentários e falando sobre esse desordem do pensamento, sobre essa confusão mental em que nós somos acometidos, né, durante o coma, né? Realmente é um processo normal quando o seu corpo está descansando e está nos batimentos do coração mínimos, pulsação sanguínea mínima, você está ali em stand-by, o corpo entende que você está num processo, está dormindo, processo de sono, né? Quando é muito questionável, né? Quando eu sonho, eu descanso, né? Por mais que você tenha um pesadelo, ele não afeta você e no coma afeta. Ou à medida com que você tem aquele sonho, pode ser um sonho mais agressivo, né? Eu tive 312 horas de sonhos que causaram uma confusão mental muito grande. No corpo não tive nada, mas mentalmente havia uma confusão mental e havia desordem de pensamento, né? Porque há partes das situações em que nós vivemos no coma é que a gente não se lembra. E é uma parte do coma que você se lembra perfeitamente. Então, os sonhos, o seu corpo está descansado, ele não está mais preocupado em sobreviver, mas quando você está numa situação de perigo, o teu corpo reage para você sobreviver. Então, a lembrança é algo sofisticado, né? A mente, para lembrar de algo, para lembrar de um acontecimento, de algo que aconteceu, é um pensamento tão sofisticado, porque se você estiver concentrado em sobreviver, pode ter certeza que tua mente não vai lembrar de nada, né? Porque você está concentrado em sobreviver, não é? Em vencer aquela doença. Realmente, as drogas, ela tem um grau de alucinação, ela tem um grau de perda de memória, né? Quando você tem... como é que fala? Quando você esquece, né? Das coisas que você sonhou, que você fez durante o sonho, mas aquilo afeta direto, porque o teu corpo está numa sensibilidade maior, né? Eu já disse, né, que a minha experiência, não posso falar pela dos outros, infelizmente, né? Tem que falar pela minha experiência, né? Você ouve muito bem, quem tem parentes, quem tem pessoas que estão com vírus, estão numa UTI, grava um áudio, desinfecta o telefone, passa um áudio para a enfermeira, pede por favor para colocar do lado. Palavras simples, olha, você está num hospital, você está sendo bem tratado, entende? Porque você perde a noção do tempo, do espaço. Eu falei no vídeo passado, né? Eles me perguntaram, sabe por que está aqui? Sei. Sabe onde você está? Sei. Onde você está? Estou no hospital. Ah, sim. Qual o seu problema? O que você teve? Eu tive
Covid, né? Tive coronavírus. Isso aí é. Mas se eles me perguntassem em que país, eu já não sabia. Né? Então, há situações em que o pós-Covid requer que a família, não é, entenda que já é uma vitória ter saído do Covid, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Que a família sofre junto, não pode estar perto, não pode ver. Antigamente era uma situação normal e que você ficaria num hospital, você podia visitar, você podia segurar a mão, você podia falar. Hoje você não pode, então você tem que usar outras estratégias, né? É o que eu estava falando, uma parte de você não lembrar é normal, é normal. Creio que muitas pessoas que passaram pelo coma e que é uma proteção para você. Imagina você ver, não é? Todo o procedimento, você colocando o tubo na sua boca, tirando, retirando. Eu tive que fazer, o tubo tocava nas cordas vocais, e ao tirar, ele é canulado, não é? Não sei se é assim que é o termo, ele é escamado, né? Ele é escamado. Então o tubo entra, ao sair, ele pode danificar se você ficar um longo tempo, né? E geralmente, eu tô na Inglaterra, eu tô em Birmingham, né? E geralmente aqui são 8 dias, não sei se é uma prática normal, né? Mas 8 dias que eles deixam, te permanece lá. Só que eu tive muita resistência para sair do coma, porque eu voltava muito agitado. Não para sair do coma, mas ao ser retirado do coma, a ânsia de tirar o tubo, a ânsia de tirar, então eles fizeram a opção de cortar, né, aqui e colocar, fazer uma traqueostomia, para ser uma passagem mais suave e sair do coma para coma induzido, né? Eu tive um coma induzido, não tive nenhum problema de coração, nada disso. Herdei aí talvez uma pressão alta. Tem que tomar 2 medicamentos por dia. Esse remédio que eles dão, um relaxante, relaxante muscular, um bloqueador que eles dão, são 3 medicamentos, né, para te induzir ao coma, para você não resistir à máquina, para você não brigar com a máquina, né? Talvez você está pensando, né, o teu parente ou alguém foi entubado, nossa, vai morrer, eu tinha isso. Eu liguei para uma pessoa que eu perdi um amigo no ano passado, um amigão, um cara fantástico, né, que infelizmente deixou 3 filhos. Eu liguei para viúva, falei, estão querendo me matar aqui no hospital porque vão me entubar. Então, quando você recebe essa notícia, você vai ter que entubar, vem um dor, um aperto no coração, mas é possível. Quando te entuba, você já está numa situação complicada, entende? Eu passei por isso, graças a Deus, Deus me livrou disso tudo, né? É possível passar. Tem o caso do Paulo Gustavo, né? Ele não conseguiu, infelizmente, não é? Mas, porém, todavia, é possível passar por isso. Essa desordem do pensamento, você reagindo a estímulos externos, né? Estímulos externos, ou seja, algo que você ouviu na sala te traz o teu corpo está descansando, o corpo entende que você está dormindo e ele coloca sonhos. Eu tinha 312 horas de sonho constante, na maioria, se tive poucos sonhos assim relaxantes ou bons, vamos dizer que sejam bons sonhos, né? Eu sempre tive uma situação de risco, porque o teu corpo está em risco. Então, o teu corpo reage à situação que ele está vivendo, não é? Numa situação em que
tinha sido sequestrado, estava numa coisa que parecia um nightclub, com gente armada, ameaçando todo o tempo, dizendo: a gente vai te matar, você tem que ficar parado, não olha para nossa cara, tipo assim. E eu estava imóvel, porque na vida real eu estava drogado, com as drogas do hospital, né? Então eu não reagia, eu não conseguia reagir, não é? Tem uma hora em que alguém entra, quase, eu tinha um relógio perto e eu tentava olhar assim, já era 5 e pouca da madrugada, aquilo parecia uma eternidade, que eu não conseguia me mexer, estava respirando mal, porque parecia aqueles ambientes que as pessoas fumavam, né, dentro do ambiente, parecia um cinema grande, ou um nightclub, uma coisa assim. As pessoas falavam uma língua que não era inglês, que eu não entendia, nem era português, então... E vários comentários, quem passava perto: ele bebeu, então, tipo, parecia, no sonho, né, parecia que eu tinha ido em algum lugar, alguém deu um refrigerante, porque eu não bebo, né, bebida alcoólica, refrigerante ou algo assim, colocou alguma coisa dentro, embebedou, e eles colocaram alguma droga dentro do corpo. Nisso, a polícia chega e me salva daquela situação. Tinha uma pessoa infiltrada no meio deles. Ele chega perto de mim e diz: você tem que resistir e ficar calmo. E ele fez assim para mim: você é polícia? Ele fez assim. Então, quer dizer, a todo tempo você tem uma figura boa que vai te livrar. Eu nessa conotação, gente, eu sentia muito a presença de Deus, muito. Mas havia uma guerra, havia uma coisa no mundo espiritual, havia uma briga, uma guerra no mundo espiritual, porque a morte, para quem fica, para quem os parentes, é uma derrota, mas para quem vai, um alívio. Ou a pessoa está ali, sabe, numa situação tão ou sonhando, a estímulos, porque o que você sonha? Você sonha algo que você viveu, ou algo que você queria viver, né? Há pessoas que sonham que tá voando, mas algo que você já viu, já presenciou, né? Que você já foi sugestionado, né? Quem lê a Bíblia, você pode ser... como é que eu falei? Influenciada por isso. Então, eu via a presença de Deus, eu via a presença de Deus, né? E eu fui levado para o hospital, e no hospital, essas pessoas que me sequestraram queriam mesmo me matar, e eu ficava com uma aversão ao hospital, porque eu queria era sair dali, fugir, né? Até que eles levam para uma coisa tipo imigração, porque eu estava num país estranho. Aí a médica diz que se eu tiver com alguma coisa dentro, eles iam ter que operar e arrancar. Então você vê, é tudo uma situação envolvendo hospital, envolvendo perigo de vida, envolvendo risco de vida, né? Uma outra situação, você estava muitos anos, eu estava muitos anos num manicômio, as pessoas tinham colocado no manicômio porque eu estava numa cadeira de rodas, e eles diziam: esse rapaz era muito querido, muito amado, assim, né, em Birmingham, na minha cidade, né? Então eles levaram para uma outra cidade, para um outro lugar, e eu estava no meio de gente com jeito de louca, tipo um manicômio, uma coisa assim. E nesse manicômio, porque você está tanto tempo, você tem 80% de água, né? Você não bebe. E o prêmio, você se comportar bem, o prêmio para você, se você não questionasse algumas coisas, sempre medicado, né? Sempre com aqueles copinhos com medicação, eles davam um copinho com água. E eu tinha tanta sede quando eu acordei, e a pessoa foi colocar um pouquinho de algodão, pedir água, né? A pessoa ia colocar um pouquinho de algodão e dizia: não, eu não quero essa água, eu quero água que eu possa, um copo, uma garrafa que eu possa beber e saciar, porque
A boca não estava sendo usada durante 14 dias, né? Você é água, tua salivação